nosso melhor. A tua presença se manifesta em cada residência, cada celular, cada aparelho, transformando. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Aquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. O Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande é o Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo. Paz do Senhor, queridos, sejam bem-vindos a esse tempo do Senhor, dia do Senhor que nos reservou, preparou este tempo de culto para nós. Hoje é Santa Ceia, hoje é um dia tão
especial, querido, e em nome de Jesus, irmão, que você possa aproveitar este tempo de hoje, junto com a sua família, junto com sua esposa, seus filhos. Desfrute deste momento agora, irmãos. Infelizmente ainda estamos separados, ainda estamos distantes, mas nós estamos fazendo todo o possível para que este momento de culto, para que este momento seja ministrado da melhor forma possível. Estamos nos dedicando, nos empenhando a tentar oferecer para os irmãos que estão em casa, isolados, uma experiência real com o Senhor, com um tempo de oração, com um tempo de louvor dedicado a Deus e também com meditação na palavra santa do Senhor. Então, em nome de Jesus, irmão, que você prepare o seu coração. Esse não é apenas mais um vídeo que você vai assistir. Esse não é uma opção que você estava no Netflix e agora mudou, mas esse é um tempo de estar na presença de Deus em reverência. Então, com reverência, querido, na presença do Senhor, a mesma que você tem lá na igreja, que agora você aquiete a sua alma, aquiete o seu coração, os seus pensamentos, os seus sentimentos, porque você vai pisar em terra santa, você vai pisar no lugar santo, que é a habitação, a presença santa do Senhor. Prepara o seu coração aí e vamos começar entregando a nossa vida, colocando a nossa vida na presença do Senhor. Fecha os teus olhos aí, querido, levante a sua mão se você quiser. Obrigado, Senhor, por esse dia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Bendito, santo, santo Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor. Tu és o Deus Todo-Poderoso. Tu és o Criador dos céus e da terra. Tudo que existe, Senhor, existe por causa da tua palavra. Pelo poder da tua palavra, tu fez as coisas que nós conhecemos hoje. Nós te adoramos nessa noite, Senhor, e queremos nos apresentar a ti, Senhor. Queremos apresentar as nossas mãos, apresentar, Senhor, os nossos pedidos, apresentar, Senhor, os nossos clamores, apresentar as nossas angústias a ti. Nós queremos, Senhor, que neste tempo, Senhor, ainda de isolamento, neste tempo ainda, Senhor, separados de corpo, mas não de alma, estamos juntos, Senhor, como tua igreja, estamos unidos, Senhor, como teu corpo. E neste tempo, Senhor, agora o templo não é mais em Canoas ou Nova Santa Rita, mas é na casa de cada um dos irmãos. É neste lugar que nós estamos aqui agora. E por isso, Senhor, nós invocamos o teu nome agora, Senhor. Visita, Senhor, cada residência em nome de Jesus Cristo. Que o teu Espírito Santo, Senhor, passeie, Senhor. Passeie, Senhor, aqui neste lugar, em cada lugar, Senhor, onde há um celular ou onde há uma televisão conectada. Talvez, Senhor, estejam assistindo este tempo de agora, depois, na segunda, na terça. Não importa, Pai, nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, que teu Espírito Santo se manifeste num aparelho, se manifeste na televisão, que o teu Espírito Santo, Senhor, se manifeste no nosso coração, na nossa vida, no nosso entendimento, Senhor. Ministra, Senhor, aquilo que tu reservou para nós. Senhor, nós sabemos que este encontro não é em vão. Nós sabemos que este encontro, Senhor, não é mais um, mas é um grande encontro que nós vamos ter contigo. É um grande tempo que nós vamos ter na tua presença, Senhor. Nós queremos ouvir de ti. Nós queremos ouvir de ti, Senhor. Queremos ser mudados por ti, transformados por ti, tocados por ti nessa noite. Oh, Deus querido, abre o nosso coração, abre, Senhor, os nossos olhos espirituais para enxergar este tempo, Senhor. Nós sabemos que tudo isso que está acontecendo conosco, esse tempo difícil, esse tempo, Senhor, de crise, de vírus, de doenças, de morte, nós sabemos, Senhor, que é um juízo teu derramado sobre esta terra. E como todo juízo derramado, começa pela igreja, começa por nós, Senhor. Começa dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Ministra o nosso coração, Senhor. Ministra a transformação que tu queres, Senhor, dentro do nosso coração. Oh, Deus querido, nós sabemos que tu estás nos nossos olhos.
Tu estás nas nossas mãos e Tu estás nos nossos pés. Nós Te adoramos, Senhor. Nós Te exaltamos, Senhor. Nós queremos fazer este tempo agora para o louvor do Teu nome. Queremos fazer este tempo agora, Senhor, para engrandecer, para glorificar, para bendizer, para alegrar o Teu coração. Tem misericórdia da nossa vida. Perdoa os nossos pecados, Senhor, em nome de Jesus. Perdoa os nossos erros, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Derrama o Teu sangue, Senhor, em nós, Senhor, e não nos abandona nessa noite, Pai. Não abandona o Teu povo que tem sido atraído por Ti. Tem misericórdia, Senhor, porque insistimos no erro. Tem misericórdia porque muitas vezes insistimos nas coisas erradas. Derrama o Teu sangue, Senhor, e nos lava de novo. Derrama o Teu sangue sobre nós e nos dá um espírito novo. Um espírito inabalável, Senhor. Um espírito que não cai nas ciladas da alma, mas um espírito que vive firme na rocha, vive firme na Tua presença, nem para a direita e nem para a esquerda, mas olhando apenas para Ti, Senhor. É misericórdia da nossa vida, Senhor. E é por isso que nós Te pedimos, recebe nosso louvor, recebe os nossos elogios, nosso engrandecimento nessa noite. Recebe cada palavra, Senhor, do Teu povo aí em casa. Recebe cada pedido, Senhor, por cura, por milagre. Recebe, Senhor, cada um, Senhor, dos nossos clamores nessa noite. E do céu libera a Tua palavra, Senhor. Do céu libera a Tua palavra, Senhor, a mesma palavra que criou os céus e a terra. A mesma palavra que trouxe o dilúvio. A mesma palavra que está trazendo agora esse vírus difícil, esse deserto difícil e árido. É nessa palavra, Senhor, que nós somos salvos, transformados, sustentados. É nessa palavra, Senhor, que nós enfrentaremos esse vale tenebroso com a cabeça erguida olhando para Ti. Nós olhamos, Senhor, para o céu e é de Ti, Senhor, que vem o nosso socorro. É de Ti que vem a nossa salvação, o nosso livramento. Tem misericórdia, Senhor. Derrama o Teu Espírito, Senhor. Ministra o nosso coração que está angustiado. Ministra o nosso espírito que está abatido. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, Senhor. Aleluia, Senhor. Vamos louvar o Senhor, queridos. Aleluia, Senhor. Nesses dias de desespero, incerteza e medo, em uma salvação eu creio em Ti, creio em Ti, acredito em Jesus Cristo. Diga aí, irmão. Acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em Ti. E nossa fé não seja um hino, apenas notas em canções. E mesmo em tentações e fracos, creio em Ti. Diga, creio em Ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito na cruz de Cristo e nos vida nova traz.
Acredito em Jesus Cristo. Diga aí, irmão. Aleluia, Senhor. Nós cremos, Pai. Isso. E nos vida. Acredito na cruz. Acredito na cruz de Cristo. E que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve. Acredito em Jesus Cristo. Acredito em Jesus Cristo. Acredito em Deus o Pai. Acredito no Santo Espírito que nos vida lava atrás. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto e o perdido encontrou perdão. E o perdido encontrou perdão, pois agora que o amor venceu e a igreja viva esse amor. Creio em ti, e as cadeias não prevalecerão, pois o véu rasgou e veio ao chão, e o amor não voltará em vão. Creio em ti, acredito em Jesus Cristo. Acredito. Nós cremos que tudo está debaixo da tua mão poderosa, Senhor. Oh, Senhor, o nosso coração nos engana às vezes. Nosso coração nos deixa em desespero. Nosso coração diz que não tem mais jeito. Nosso coração diz para abandonar tudo. Nosso coração diz para a gente se matar. Nosso coração diz que não tem mais o que fazer com a nossa política, com a nossa saúde. Nosso coração diz que não tem mais o que fazer. Mas o Teu Espírito Santo nos inspira. O Teu Espírito Santo se revela e nos mostra que tudo está debaixo da Tua mão, que nada escapa de Ti, que nada escapa dos Teus olhos, que ninguém pode fugir das Tuas mãos e que tudo está no Teu controle. Nós te adoramos, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, em nome de Jesus. Acredito em Jesus Cristo. Acredito em Deus o Pai. Acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. E assim nós esperamos. Creio em Ti. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Senhor, nós cremos que nada escapa, Senhor, de Ti. Nada escapa. Esse tempo tenebroso, esse tempo pode estar escuro, o nosso coração abalado, mas nunca destruídos. A gente pode estar nervoso, mas nós nunca estaremos entregues ao desespero, porque o Espírito Santo nos sustenta cada dia. O Espírito Santo nos dá aquilo que nós precisamos para a nossa mente estar em ordem. Talvez alguns pararam de comer bolo e começaram a comer pão. Alguns olham já para as contas atrasadas, estão arrancando os cabelos. Queridos, tudo está debaixo da mão do Senhor. Deus vai sustentar você, Deus vai cuidar de você. Daqui a pouco esse tempo vai passar em nome de Jesus Cristo. Nós estaremos juntos na casa do Senhor, louvando e adorando, firmes no Senhor, olhando para frente, remando contra a esperança, remando contra este tempo difícil. Mas não esqueça, Deus está no controle. Deus vai nos tirar dessa situação em nome de Jesus. No vale ou fora dele, vamos cantar o amor de Deus. Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos, o teu amor me alcançar e me faz louvar
Cantarei teu amor pra sempre. 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 Cante comigo na sua casa aí. Dos montes corre para o mar. Dos montes corre para o mar. Teu rio de amor por mim. Eu abrirei o meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer. Levantarei as minhas mãos, o teu amor me alcançar e me faz louvar. Cante aí, querido. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer. Levantarei as minhas mãos, o teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Me alegro e exulta. De alegria eu canto. De alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua. Meu coração exulta. Meu coração exulta. De alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá. Meu coração exulta. De alegria eu canto. Se o mundo conhecesse, se o mundo conhecesse, ele se encherá com a tua alegria. O nosso coração se exulta, Senhor, no meio dessas trevas. O nosso coração consegue se alegrar no meio deste tempo difícil. O nosso coração consegue descansar mesmo com este terremoto. Nós nos alegramos em cantar, Senhor. Nós nos alegramos na tua presença. E a tua alegria é a nossa força. A tua alegria, Senhor, é o que nos dá vigor. A tua alegria, Senhor, é que nos dá a fonte de vida. É o que nos dá a força, Senhor, para permanecer com o espírito inabalável. Tu és a nossa fonte, Senhor. É de ti, Senhor, que vem a nossa alegria. É de ti, Senhor, que vem a nossa visão. É de ti, Senhor, que vem a nossa paz, a nossa tranquilidade. Mesmo não sabendo o dia de amanhã, mesmo não sabendo o que nos espera no dia de amanhã, e ainda que o dia de amanhã nos espere com o fechar dos olhos,
Ainda que o dia de amanhã nos espere com o encerramento desse tempo, ainda que o dia de amanhã nos espere com um caixão, com um túmulo, ainda que o dia de amanhã seja o dia mais escuro da nossa vida, o último dia da nossa vida, será o primeiro dia que nós cantaremos face a face diante de Ti. Será o primeiro dia que nós olharemos para Ti, Senhor. E depois de alguns meses abraçados em Ti, nós poderemos voltar a cantar. E junto com os anjos nós Te exaltaremos. E se o Senhor quiser, podemos cantar essa música. Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a Ti, ele se encherá com a Tua. Meu coração exulta, meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a Ti, ele se encherá com a Tua. Cantarei desse amor, cantarei Teu amor pra sempre. Cantarei Teu amor pra sempre. Cantarei Teu amor pra sempre. Cantarei Teu amor, eu cantarei. Cantarei Teu amor pra sempre. Cantarei Teu amor pra sempre. Eu cantarei o Teu amor, Senhor. Cantarei o Teu amor, Senhor, nessa vida e na eternidade contigo. Cantarei o Teu amor, Senhor. Cantarei o Teu amor. Cantarei Teu amor pra sempre. 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 Para sempre, Senhor. Cantaremos o Teu amor para sempre, porque Tu ressuscitou, Senhor, e vivo está a destra do Pai nos cuidando neste tempo, e vivo está direcionando a nossa vida, e vivo está nos protegendo, e vivo está começando ou terminando tempos, e vivo está abrindo ou fechando portas, e vivo está governando a terra e reinando o céu. O universo chora, o sol se apagou, ali estava o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra
guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Oh, querido, escute bem o que eu vou te dizer agora, meu irmão. Não é o diabo o senhor do inferno, querido. Não são os demônios os donos do inferno, ou aqueles que reinam no inferno. Não há nenhum outro rei senão Jesus Cristo. Não há outro rei, meu irmão. O Senhor Jesus reina nos céus, Ele reina na terra, Ele reina no inferno, Ele reina para sempre, meu irmão. Ele tem debaixo da tua mão o controle de todas as coisas. Um dia chegará em onde o governo, o reino do Senhor será visível para todos. Ainda hoje o governo do Senhor é no coração daqueles que foram atraídos, daqueles que foram chamados, escolhidos por Deus, e aqueles que responderam esse chamado, arrependendo-se e abandonando os seus pecados. Isso, nessa noite você pode ser um desses. Você pode ser um desses que está sendo atraído por Deus, chamado por Deus, eleito por Deus, escolhido por Deus. Se você se arrepender dos seus pecados, se você está sentindo aí no seu coração, querido, o Espírito Santo está chamando você de novo. Você estava desviado,
Você nunca entrou numa igreja, nem sabe o que é o Evangelho de Jesus Cristo, mas uma voz aí está falando no seu coração, para que você creia, para que você confie nessas músicas que estão sendo cantadas, entoadas, para que você acredite, coloque a sua confiança nessa mensagem, nesse Evangelho que está sendo cantado agora. Se você está sendo atraído por Deus, entregue-se aos pés de Jesus Cristo. Arrependa-se da sua vida passada. Confesse os teus pecados para Deus agora. Coloque: Senhor, eu confesso a minha vida de pecado até o dia de hoje. Quero viver uma vida nova contigo. Coloca um espírito novo em mim, Senhor. Esse espírito apagado e morto que era dominado pela alma, agora, Senhor, coloca um espírito novo que é vivificado por ti. O espírito que é iluminado por ti, Senhor. Peça para o Senhor, arrependa-se dos seus pecados, abandone a sua vida de pecado e creia nesse Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo não é apenas uma mensagem, não é mais uma religião, não é uma ideia nem uma filosofia, mas é a manifestação do poder de Deus para a salvação. É a manifestação do poder de Deus que criou todas as coisas, que sustenta todas as coisas e que salva todos aqueles que se arrependem e abandonam os seus pecados. Vamos cantar. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Para sempre exaltado és, para sempre adorado és, para sempre Ele vive, ressuscitou. Aleluia, Senhor. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu venci. Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que viu estar. Deus enviou seu Filho amado, seu Filho amado, para morrer e perdoar, na cruz morreu, na cruz morreu os meus pecados, por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque Ele vive, porque Ele vive eu posso crer, porque Ele vive,
mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. E quando enfim chegar a hora, em que a morte enfrentarei, sem medo então, teremos vitória, terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu vencei, levante a mão aí, querido. Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Exalte, querido. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nós cremos, Senhor. Oh, Deus amado, está no controle, nos abençoando, Senhor. Ainda que nós não entendamos, Senhor, tudo que está acontecendo, ainda que as coisas não estejam muito claras, mas no tempo certo, Senhor, Tu vai colocar cada pedra no seu lugar. No tempo certo as coisas vão se encaixar e nós entenderemos que tudo era plano Teu, tudo era projeto Teu para nós. Nós Te adoramos, Te exaltamos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Irmão, em nome de Jesus, pegue a sua Bíblia agora, prepare o seu coração, porque vamos buscar o Senhor na santa palavra de Deus e na reverência vamos estudar e vamos meditar na palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz.
Paz do Senhor, meus irmãos. Muito bom poder ter esse momento. Que bom que, apesar das dificuldades, apesar das tristezas que temos ouvido, que temos visto, a gente ainda pode compartilhar a palavra, a gente pode continuar buscando ao Senhor. E essa é uma noite muito especial, é uma noite onde nós temos o costume também de celebrar a nossa ceia, de estarmos em comunhão, de estarmos naquela comunhão especial na presença do Senhor, que é o momento onde a gente compartilha da ceia, onde a gente bebe o suco e come do pão, representando aí o sacrifício do Senhor, que um dia também Ele virá. E ainda nessa semana, nós vamos ter que estar fazendo isso ainda, cada um na sua casa, cada um no seu lar. Acreditamos aí firmemente que nas próximas semanas isso já esteja resolvido, né? Aqui, pelo menos na nossa cidade, já foram liberados parcialmente até mesmo a realização de cultos, né? Ainda, como a nossa igreja não tem um tamanho muito grande, o número de pessoas ainda é bem limitado, né? Mas nas próximas semanas eu acredito que isso já deva estar sendo liberado e a gente vai poder estar se reunindo, voltando a se reunir aos poucos e tendo uma comunhão abençoada na presença do Senhor. Amém? Caso o áudio estiver baixo, estiver ruim, podem ir dando um toque aí no chatzinho aí da transmissão, né? Nosso irmão Rafael vai estar aí tentando ajustar aí. E a cada semana a gente tem se esforçado, irmãos, para estar compartilhando, estar perto de vocês, pelo menos virtualmente, para que a gente possa aí seguir, irmãos, buscando ao Senhor juntos. Amém? Vamos abrir a nossa palavra e antes de seguirmos, irmãos, se você ainda não compartilhou a live, se você ainda não deu um like aí, se você ainda não publicou aí no seu story aí, faz isso, irmãos, publica aí, que pode ser alguém, que pode um contato seu, pode estar vendo, pode estar ouvindo, pode estar aí recebendo do Senhor através da sua vida. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso ainda na mensagem de hoje, mas, irmãos, a internet hoje, irmãos, é a nossa praça pública, né? Antigamente as pessoas pregavam em praças públicas. Hoje, irmãos, o nosso público, ele está na internet e a gente precisa usar esse cenário, esse lugar aí para estar aí testemunhando e falando do Senhor. Amém? Então, se você ainda não compartilhou, faz isso, compartilha aí a transmissão e vamos estar aí abençoando outras pessoas. Deus abençoe. Se você está com a sua Bíblia aí, se você está com a sua Bíblia aí em mãos, abra ela na primeira epístola de Pedro, no capítulo 3, do verso 14 ao 16. Vamos estar lendo esse texto, 1 Pedro, capítulo 3, verso 14. Abra aí. Caso você não tenha Bíblia, não se preocupe, o texto vai aparecer aí para você. Amém? Verso 14. Diz assim a palavra do Senhor. Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem e não fiquem amedrontados. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isto com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo. Perdão, irmãos, vou repetir aqui, a letrinha está um pouquinho pequena. Verso 16. Contudo, façam isto com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Nós te louvamos, te agradecemos por esse momento, Pai, que ela fale aos nossos corações, Pai, que ela, Pai, tire, Pai, todo medo, Pai, todo peso, Pai, tudo que, Pai, que não vem do Senhor das nossas vidas, Pai, e a gente possa estar recebendo, Pai, palavra de Ti, Senhor, vida para as nossas vidas, Pai, luz, Pai, para os nossos caminhos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Esse texto falou bastante ao meu coração essa semana,
porque Pedro escrevia, aqui não a uma igreja, mas a um povo que nesse momento aqui não estava mais onde era a sua casa, o seu lugar, onde eles habitavam, onde eles moravam. Esse povo havia saído de Jerusalém e agora haviam se dispersado pela Ásia Menor, uma região da Ásia, e estavam ali em várias cidades da Ásia Menor. E ali, dispersos ali, fora da sua residência natal, fora da sua casa, Pedro então passa a dar a eles alguns conselhos. Pedro dá a eles alguns conselhos e esses conselhos são muito interessantes porque eu vejo que eles são muito pertinentes para o momento em que a gente está vivendo agora. Esses conselhos que Pedro dá a essas igrejas são conselhos que são, olha, perfeitos para os nossos dias. E nessa carta, Pedro tinha alguns propósitos com ela. Mas o que eu vejo aqui como o principal propósito que Pedro tinha com essa carta aqui era, em primeiro lugar, encorajar o povo. Esse propósito está ali no capítulo 5, no verso 12, onde Pedro fala algumas coisas sobre o propósito dessa carta. E ele queria encorajar o povo. Ele queria, em segundo lugar, testemunhar acerca da fé, da esperança e incentivar a permanência desse povo firmado no Senhor. Ele queria que esse povo continuasse firmado no Senhor. E por que isso? Por um motivo muito simples. Essas igrejas que estavam ouvindo a carta de Pedro, elas haviam passado por uma mudança gigantesca. Elas haviam mudado completamente a sua maneira de viver, a sua maneira de cultuar, a sua maneira de fazer comunhão, de comungar. Eles haviam vivido uma mudança enorme. E essa mudança, ela se deu a essas igrejas exatamente pelo fato deles terem que sair da sua terra, sair de Jerusalém e se dispersar pela Ásia e sair errantes como peregrinos, como Pedro fala aí inúmeras vezes. E nessa mudança, quando a gente olha para essa mudança, Pedro passa a dar alguns conselhos para eles. Porque sempre que a gente percebe uma mudança, é natural que também junto com a mudança se inicie um processo de adaptação. É difícil a gente olhar, até mesmo de maneira prática, para as mudanças que aconteceram na nossa vida. A gente muda de casa, a gente muda de cidade, qualquer mudança significativa na nossa vida é normal que junto com essa mudança também sejam necessários algumas adaptações, alguns ajustes na maneira de viver, na maneira de se comportar. E é exatamente isso que Pedro faz aqui. Houve uma mudança tremenda na igreja, para todas essas congregações aqui que Pedro escreve. E essas mudanças, então, diante dessas mudanças, Pedro passa a dar a eles alguns conselhos. Conselhos para que eles consigam viver melhor, para que eles se mantenham firmes e que diante dessa mudança eles não percam a sua fé. Quando a gente traz isso para o que a gente está vivendo agora, a gente vai se deparar com uma situação semelhante. Os aspectos são muito distantes, os fatos são muito diferentes, mas a gente se pega, irmãos, em um momento onde a igreja tem vivido mudanças grandiosas. De um dia para o outro, as igrejas, de maneira geral, praticamente no mundo inteiro, foram impedidas de se reunir. E você para e pensa, só com essa mudança, tudo muda na nossa maneira de viver, na nossa maneira de ser cristãos. E a gente logo percebe que agora, irmãos, ser crente, ser Cristo, ser igreja, nunca foi estar em um lugar, mas sim a igreja é o que nós somos, a igreja somos nós. E a gente precisa aprender isso, porque se a gente não entende coisas simples diante das mudanças que a gente tem vivido, a gente vai deixar a nossa fé, vamos perder a nossa fé e vamos aí cair naquilo que Pedro aconselha, a não cairmos. E então a gente percebe que nós sofremos nesses últimos dias mudanças muito grandes. E agora a gente começa a perceber que se eu não buscar a Deus por mim mesmo, eu vou perder a minha fé. A minha fé vai acabar morrendo. Se eu não orar por mim mesmo, eu não posso mais depender agora da oração dos cultos. Eu não posso mais depender das reuniões da igreja, porque essas reuniões, esses cultos não estão acontecendo. E a gente logo vai perceber que a nossa fé precisa ser exercitada.
que as disciplinas espirituais precisam ser colocadas em prática. E se a gente não fizer isso, logo, logo o nosso coração vai se afastando do Senhor. E em pouco tempo, nós já não estamos mais na presença do Senhor. Porque nós deixamos aí que essas mudanças nos roubassem aquilo que Deus tem feito em nosso coração. Então a gente olha para esses conselhos de Pedro. E é aqui que eu queria repousar, aí que eu queria que a gente focasse essa noite, nesses conselhos que Pedro dá a uma igreja que sofreu uma enorme mudança. E indo para o texto que nós acabamos de ler, no verso 14, está escrito o seguinte: todavia, mesmo que venham a sofrer, porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados. Algo interessante que a gente vê aqui, que a gente pode colocar assim como o primeiro ajuste, como o primeiro conselho de Pedro para essa igreja, é um conselho em relação à sua compreensão. Sua compreensão diante do que eles estavam vivendo, diante do que eles estavam vendo. A igreja que saiu de Jerusalém agora passava por um momento de perseguição. A vida deles não era mais uma vida em segurança, o que eles estavam vivendo não era mais aquela situação normal, não era mais dias normais para eles. E agora Pedro percebe aí, diante do que provavelmente as notícias que vieram até ele, diante do que o Senhor conduziu ele percebe que no coração daquelas pessoas havia um certo temor. Um temor. E ele fala aqui de maneira muito clara para eles: olha, não temam o que eles temem e não fiquem amedrontados. E o primeiro ajuste que a gente precisa fazer no nosso coração, a gente precisa fazer na nossa vida diante de grandes mudanças, como a que a gente viveu, como a que a gente está vivendo agora, é a gente ter uma percepção, é a gente ter um entendimento no lugar correto. E aqui a gente percebe o seguinte, que o medo dessas pessoas era um medo físico, era um medo de ser agredido, era um medo de ser atacado, era um medo real de sofrer algum dano. Mas Pedro ele fala muito diretamente: olha, não tenham medo do que eles temem. E quando a gente olha para essa afirmação de Pedro, para esse conselho de Pedro, uma coisa que nos vem à mente, uma coisa precisa nos vir à mente nesse momento, e exatamente sobre a compreensão do medo. Porque aquelas pessoas haviam passado por uma grande mudança e agora o desconhecido, o que elas não sabiam, estava provocando medo no coração delas. Coincidentemente, é muito semelhante ao que a gente vive hoje. As mudanças e o desconhecido provocam muito medo no coração das pessoas. Mas Pedro traz aqui algo que é muito importante da gente ter, nos vir à mente, uma compreensão perfeita, que é o medo que a gente tem muitas vezes do desconhecido é muito maior do que o temor, né, que a gente tem do Senhor. Que a gente muitas vezes tem muito mais medo das coisas que estão à nossa volta, a gente tem medo daquilo que a gente não conhece, a gente tem medo de uma doença, a gente tem medo de perder os bens, a gente tem medo de ficar desempregado, a gente tem medo de não conseguir pagar as contas, a gente tem uma série de medos que nos cercam no momento que a gente vive hoje. Mas a gente percebe que esses medos, muitas vezes eles se tornam tão grandes no nosso coração, que se tornam muito maior do temor que a gente tem pelo Senhor, do temor que a gente tem por Deus. E aí eu te pergunto, aí eu te convido a refletir, como está a sua compreensão do lugar de Deus na sua vida, do lugar do Senhor aí no seu dia a dia. Nós temos mais medo de perder a presença do Senhor ou temos mais medo de ficar sem conseguir pagar as contas, desempregado ou até mesmo ser infectados pelo vírus que está aí? Qual é o nosso medo real? O que tem norteado as nossas decisões? O que tem norteado as nossas escolhas? É medo do que está à nossa volta ou é um temor do Senhor? Ou é o temor da presença do Senhor? Ou é a presença do Senhor nos guiando, nos direcionando? O que tem aí feito a diferença
nas nossas escolhas. É a presença do Senhor? É o temor que nós temos dele? Ou é o medo que está à nossa volta? E uma coisa eu te afirmo, meu irmão, não importa o que aconteça. Não importa o que aconteça, o nosso temor do Senhor tem que ser o que dá direção, o que guia, tem que ser aí a luz dos nossos caminhos. O Senhor tem que ser aquela decisão superior acima de todas as coisas. O temor do Senhor tem que nos guiar. E por mais que a gente tenha medo, por mais que a gente fique apreensivo, receoso, uma coisa tem que estar acima de tudo isso: o nosso temor do Senhor. E eu vou te dizer ainda como algo até mesmo assim terapêutico. Se você teme ao Senhor verdadeiramente, se você tem o Senhor acima de tudo, você até pode ter medo de todas essas coisas, mas esse medo nunca vai tirar a tua paz. Nunca vai tirar a tua paz. Esse medo nunca vai te roubar a sua tranquilidade. Sabe por quê? Porque você, acima de tudo, teme ao Senhor. E quando a gente teme ao Senhor, não há medo à nossa volta que possa roubar a nossa paz. E é isso que Pedro está falando aqui. Não temam o que eles temem. Vocês temem ao Senhor. Vocês têm o Senhor como apoio, como guia. Vocês têm o Senhor, o braço do Senhor sustentando vocês. Vocês não precisam ficar com medo daquilo que o mundo teme, porque acima de todas as coisas, o Senhor é Deus sobre a vida de vocês. E quando ele fala que, olha, não fiquem amedrontados, ele está falando, olha, não percam a paz. Não percam a tranquilidade, porque o mesmo Senhor é sobre todas as coisas. E é Ele quem vai garantir aí a felicidade, a tranquilidade de vocês. E então Pedro vai aqui para o versículo 15, para o segundo conselho. E esse segundo conselho é um ajuste da nossa postura. O verso 15 diz o seguinte: antes santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Um ajuste de postura. Diante de grandes mudanças, é necessário que muitas vezes que a gente ajuste a nossa postura diante daqueles que estão à nossa volta. Se você parar para analisar, o que a gente tem vivido hoje como igreja é um momento muito diferente de tudo que a igreja já viveu. Você está vivendo um momento histórico, meu irmão. Você está vivendo algo realmente totalmente diferente, onde praticamente próximo de 100% das igrejas não conseguem mais congregar, né? E agora fazem seus cultos, suas reuniões de maneira virtual. Isso é a primeira vez que isso acontece. E a gente percebe que, diante dessa mudança, nós precisamos fazer uma calibragem na nossa postura. Como eu falei bem no início, hoje há uma diferença do que a igreja viveu antigamente. Antigamente, nos grandes avivamentos, os grandes pregadores, eles iam até as praças públicas, eles iam até os lugares abertos, colocavam ali alguma coisa que sinalizasse que ali haveria a comunicação da palavra do Senhor, e num determinado momento, numa hora do dia, as pessoas se reuniam e ali ele pregava e multidões ouviam a palavra do Senhor. Hoje nós não fazemos mais isso. Hoje as pessoas não se reúnem mais numa praça pública para ouvir um pregador. Hoje dificilmente a gente vê as pessoas se reunindo através de uma maneira espontânea para ouvir um pregador. Mas a nossa praça pública hoje foi para uma outra categoria. Hoje o que nós estamos fazendo aqui, irmãos, nós estamos pregando em praça pública. A internet hoje virou a nossa praça pública. A internet virou o nosso palanque de transmissão da mensagem do Senhor. E quando a gente percebe isso, e a gente pode analisar como tem sido a nossa postura nesse ambiente. A gente pode refletir como tem sido a nossa postura nesse ambiente. Porque muitas vezes o nosso testemunho nesse ambiente não tem sido o melhor. Muitas vezes a gente tem usado esse ambiente para comunicar desgraça, para comunicar aí tristezas. E como eu li ainda essa semana na internet, irmãos, olha, a igreja, os cristãos deviam superar a mídia. Quando a mídia coloca lá as suas notícias de desgraça, a gente deveria superar a mídia com palavras de bênção, com palavras de esperança,
com palavras que trouxessem aí conforto ao coração das pessoas. A igreja devia estar sendo essa pessoa que comunica nesse lugar que é a internet uma mensagem de esperança às pessoas. E muitas vezes a nossa postura nesse lugar não tem sido nada boa. A forma como a gente tem se posicionado aí, a forma como a gente tem comunicado quem nós somos e o que nós cremos não tem sido nada boa. E a gente então para e pensa, o que a gente poderia fazer? Como deveria ser, irmãos? Irmãos, a gente precisa, como Pedro diz aqui. Olha o que Pedro diz aqui, irmãos. Esse texto aqui é um texto muitíssimo conhecido. Quando ele fala, olha, estejam sempre, verso 15, né? Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. O que você tem comunicado, meu irmão? Nesse palanque aí que Deus colocou diante de ti. O que você tem transmitido na sua página aí da rede social? O que você tem colocado aí, o que você tem publicado, o que você tem cuspido aí, o que você tem atirado para o mundo? É mensagem de esperança? É uma mensagem onde você aí declare os motivos, a razão da tua esperança? É um lugar onde você tem colocado aí o que você crê? E a palavra fala aqui, irmãos, de uma maneira muito clara. Pedro estava falando a essas igrejas perseguidas, e ele está falando para um povo perseguido e dizendo o seguinte, olha, diante da perseguição, vocês estejam sempre prontos para responder qual é o motivo, a razão da esperança de vocês. Estejam sempre preparados para testemunhar. Vocês lembram que nós falamos bem no início qual era um dos motivos do propósito da carta de Pedro? Era exatamente testemunhar, encorajar o povo, incentivar o povo a permanecer firmado no Senhor. E aqui ele fala, olha, estejam sempre preparados para entregar, para falar a qualquer uma, a qualquer pessoa, qual é a razão da esperança de vocês. Como é que nós estamos, irmãos? Eu percebo que a mudança na igreja aconteceu de uma maneira repentina. E nós estamos atrasados nessas adaptações que a gente precisa fazer. Nós estamos um pouco atrasados nos ajustes que, como igreja, a gente precisa fazer. Ajustes em relação à nossa compreensão de quem é o nosso Deus, ajustes em relação à nossa postura nesse palanque que o Senhor colocou diante de nós. E eu percebo, irmãos, que hoje, talvez aí, você talvez não tenha percebido ainda, mas você aí na sua página de rede social, Deus te deu aí poder, Deus te deu autoridade aí para estar testemunhando da sua palavra. Deus te deu liberdade, te deu condições de falar coisas boas para o mundo. E talvez essas palavras alcancem pessoas que você nem imagina, mas Deus te deu essa liberdade. E como é que a gente tem estado diante disso que Deus nos deu, irmão? Estamos prontos. Nós estamos prontos. Qual é a nossa condição diante disso? Você pode dizer que você, durante a semana, ou em algumas manhãs, você lê a sua Bíblia e pensa, medita em algo para compartilhar, porque Deus nos deu um ambiente precioso para compartilhar da palavra. E nós precisamos fazer esses ajustes. Precisamos fazer esses ajustes na nossa compreensão e na nossa postura que nós temos. Porque assim como nós nos comportamos de maneira santa quando vamos a uma reunião presencial, precisamos nos comportar de maneira santa também, irmãos, em qualquer lugar. E isso inclui o que a gente coloca na internet. Que nesse momento é o ambiente onde a gente está aí compartilhando a palavra. E eu quero que você pense nisso. Eu quero que você repense o que você tem compartilhado. Eu quero que você, meu irmão, aí peça para o Senhor dar luzes, colocar luz aí na sua mente, no seu coração, para que Ele te guie aí no que você coloca, no que você transmite, no que você entrega ao mundo. Eu quero que você repense nisso, meu irmão. E eu quero que aí você pense se a maneira como você tem comunicado ou o que você tem comunicado, se tem sido aí algo de esperança, se tem sido uma mensagem de amor, se tem sido uma mensagem que Deus aprovaria. E então, como um último conselho desse texto que nós lemos, no verso 16, Pedro escreve o seguinte:
Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. Então aqui Pedro sugere um ajuste no nosso comportamento, um ajuste no nosso entendimento, um ajuste na nossa postura e aqui um ajuste no nosso comportamento. E quando a gente fala de comportamento, falar de comportamento para pessoas maduras é algo muito difícil. Pessoas maduras, elas não são mais corrigidas. Uma pessoa madura, ela só muda a sua forma de se comportar quando isso parte dela mesma. E é por isso que é o Senhor que precisa falar ao nosso coração nesse momento. Não é apenas aqui uma reflexão, mas é algo que a gente precisa deixar o Senhor falar ao nosso coração. Porque Pedro aqui escreve o seguinte, olha, façam isso com mansidão e respeito. Mansidão e respeito. E quando a gente vê Pedro falando isso e enxerga o ambiente de guerra, irmãos, que é a internet, a gente percebe o seguinte, que a igreja, que os cristãos têm carecido de uma capacidade de entregar a sua opinião pessoal, sem ofender as pessoas. A gente tem carecido de habilidade de responder, de entregar a razão da nossa fé, sem que isso seja ofensivo. A gente tem carecido de uma certa habilidade de comunicar, de compartilhar, sem que isso pareça uma ofensa. E eu olho aqui para o que Pedro está falando, diante de uma igreja que estava perseguida, e ele fala, olha, estejam sempre prontos, mas não façam isso de qualquer jeito. Não adianta você ser um mestre, saber tudo, saber todos os mistérios aí da teologia, ou conhecer muito da palavra, se você não fizer isso com uma certa aí postura, se você não fizer isso de um determinado comportamento. E ele está falando, olha, façam isso com mansidão e respeito. Com mansidão e respeito. E eu percebo que a gente precisa transformar o nosso comportamento, irmãos. Transformar a nossa maneira de compartilhar a nossa fé. Precisamos atrair as pessoas, mostrar para as pessoas que a nossa fé não apenas é inteligente, como é a única opção, a única resposta para o que a gente está vivendo. Entregar a eles o fato de que em nenhum outro lugar, ou melhor, a gente pode até desafiar o mundo a encontrar uma resposta além de Deus, que sacie a razão, que sacie o que as pessoas procuram, que dê sentido a tudo isso, que não seja Deus. Não há outra resposta, não há outra coisa, não existe nada além de Deus que nos dê uma resposta suficiente, coerente e satisfatória diante do que a gente tem vivido. Somente Deus pode fazer isso. Só Deus responde essas questões. Responde essas questões, irmãos, porque diante de crises, diante de doenças, diante de tristezas, é normal que as pessoas passem a refletir sobre as grandes questões da humanidade, sobre o sentido da vida, sobre questões existenciais. Todas as pessoas naturalmente fazem isso. Quando a gente sofre uma grande perda na nossa vida, a gente normalmente faz isso. Afinal de contas, qual é o sentido de tudo isso? Quando nós passamos por uma grande crise, nós normalmente também somos impulsionados a pensar em refletir sobre isso. E quando a gente faz isso, irmãos, a gente percebe, irmãos, que só há uma resposta. E a resposta é Deus. Só há uma resposta, e a resposta é Deus. E então a gente percebe, irmãos, que é o próprio Deus que diante das dificuldades nos impulsiona a pensar, nos leva a pensar. Porque Ele sabe, irmãos, que diante disso nós vamos encontrar a Ele próprio. Nós vamos encontrar Ele como resposta. E aqui Pedro está dizendo, irmãos, essas igrejas aí dispersas, que havia um certo comportamento no responder. E ele dizia com mansidão e com respeito. E então a gente pode pensar, temos conseguido, irmãos, compartilhar da nossa fé com mansidão e respeito?
temos conseguido colocar as nossas opiniões com mansidão e respeito, temos conseguido aí colocar para fora o que nós pensamos com mansidão e respeito? Temos conseguido? E essa reflexão precisa fazer parte do que nós estamos vivendo hoje. Diante das mudanças que a gente está vivendo, se a igreja não mudar, se a igreja não entender que ela está deixando de pregar a palavra, está deixando de compartilhar o evangelho, está deixando de alcançar pessoas pela forma como ela se comporta, pela forma como ela pensa, pela necessidade aí de ofender ao colocar as suas opiniões pessoais, nós vamos estar aí perdendo espaço. Vamos estar aí deixando as praças vazias, vamos estar perdendo este lugar maravilhoso que Deus nos colocou para que a gente estivesse compartilhando da palavra. Então, meu irmão, não perde essa chance. Não desperdiça o que Deus aí colocou nas suas mãos. Se hoje as pessoas estão um tempo gigantesco, irmãos, com o seu celular na mão, irmãos, aproveite para mandar uma mensagem encorajadora para ela. Aproveite para mandar uma mensagem de esperança. Que a gente possa, ao finalizar esse culto aqui, irmãos, como a gente falava quando se reunia presencialmente, e como vamos voltar a falar assim que a gente voltar a congregar, que quando a gente saia pelas portas da igreja, que possa ser aí uma igreja aí que saia abençoando o bairro, que saia abençoando a cidade, que saia para abençoar as pessoas. Quando nós saímos da nossa reunião, irmãos, que quando a gente finalizar esse culto, que a gente possa encher aí a internet de bênção. Que a gente possa encher aí esse ambiente de palavras encorajadoras, que a gente possa encher esse lugar aí de palavras de fé, que compartilham o que a gente pensa com amor e respeito. Amém, meus irmãos? Que a gente possa aí refletir sobre isso e guardar esses conselhos de Pedro em nosso coração. Porque se hoje nós passamos por uma mudança como essa, se estamos passando por um momento tão delicado, nós também precisamos aprender com ele. Precisamos fazer os ajustes necessários para que a gente continue avançando com o reino de Deus, testemunhando do Senhor Jesus e levando aí a palavra, irmãos, para quantos nós pudermos. Amém? Que nessa noite, meu irmão, você guarde esses conselhos aí no seu coração. Reflita sobre como você tem entendido, como tem sido a sua postura e como tem sido o seu comportamento. Amém? Curva a tua cabeça, vamos ter um momento de oração e logo, logo vamos ter a nossa ceia. Então, curva a tua cabeça e vamos orar. Senhor, nós louvamos o teu nome, Pai. Nós te agradecemos e pedimos, Pai, que nesse momento a tua graça, o teu Santo Espírito, Pai, esteja, Pai, trabalhando em nossas vidas, Pai. Deus, trazendo luz para nosso entendimento, Pai. Iluminando, Pai, o nosso coração, a nossa mente, para entender, para transformar, para mudar a nossa postura, para mudar o nosso comportamento. Que a gente possa estar avançando com o teu reino diante das dificuldades. E por mais que a gente sofra com elas, como disse o apóstolo Pedro, que a gente sofra fazendo a tua vontade, sem temer, sem ficar ansioso, mas sabendo que é o Senhor que está cuidando de nós. Nós te louvamos, Pai, e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Irmão, prepara aí na sua casa o seu suco, o pão, para que a gente possa cear juntos, em nome do Senhor Jesus. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz.
coração é teimoso demais pra admitir. 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 23, a partir do versículo 23, diz assim, irmãos. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. O que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Querido, prepare agora aí o pão e o suco. Vamos cantar um louvor? Pode ser? Vamos cantar um louvor e com os alimentos da ceia nós vamos cantar esse louvor e depois nós vamos ceiar. Então... Amém. Todos prontos então aí, querido, com os elementos da ceia. Como eu fiz a leitura agora, e farei a leitura de novo. Na noite que Jesus foi traído, ele pegou um pão parecido com esse que você tem na sua mão aí. E ele disse o seguinte: Esse é o meu corpo que é dado por vós. Façam isso em memória de mim. Na memória do dia do sacrifício de Jesus. Do dia em que o mundo inteiro ficou em trevas. Do dia em que o pecado meu e o seu, desde o seu nascimento até a sua morte, estavam sobre Jesus naquele dia. No dia que toda a nossa angústia, nossa depressão, todo o nosso desespero, seja no momento de agora, de coronavírus, ou seja em um outro momento difícil, tudo essa desgraça estava sobre Jesus naquele dia. E Jesus tomou tudo isso, venceu o pecado, venceu a morte e com o seu corpo ele levou todo o nosso pecado. Então, em memória desse dia maravilhoso, desse dia mais importante do planeta e esse dia em que nós lembramos nessa noite, esse dia que nós partilhamos da mesa de Jesus, come o pão aí na sua casa e nós vamos memorizar este tempo do Senhor. Obrigado, Senhor, porque Tu fizeste o que ninguém poderia ter feito. Nós Te adoramos e bendizemos o Teu nome, Senhor, porque Tu, santo, perfeito, soberano, absoluto. A culpa foi nossa, o pecado foi nosso, o erro foi nosso, mas Tu saiu da Tua eternidade, da Tua glória eterna, assumiu o corpo, comeu a nossa comida, bebeu a nossa bebida, vestiu as nossas roupas, andou, Senhor, neste lugar, se limitou, Senhor, dentro dessa realidade, e mesmo sem jamais ter pensado no pecado, padeceu, foi torturado, foi humilhado, e sofreu todos os nossos pecados. A culpa de todos os nossos pecados estava sobre Ti naquela noite. Ninguém jamais poderia ter feito isso, Senhor. Nós Te exaltamos nessa noite por esse dia. Nós Te louvamos e agradecemos o Teu nome, bendizemos o Teu nome, Senhor. Nós sabemos, Senhor, que Tu salvaste não apenas, Senhor, aqueles que creem hoje, mas aqueles que vão assistir esse culto amanhã ou depois, ou que em algum momento da sua vida ouvirão da Tua palavra e pela Tua palavra serão salvos, resgatados, por causa que um dia, Senhor, Tu encarou aquela cruz.
porque um dia, Senhor, Tu entregou-se a si mesmo, entregou-se, Senhor, e encarou todos os nossos pecados, todos os nossos erros. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Bendito seja o Deus perfeito e santo, que levou todos os nossos pecados sobre si, que nos salvou, que nos redimiu, que nos deu nova vida, que nos deu um novo pensamento, novo coração, novo espírito. Nós Te adoramos nessa noite, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Do mesmo modo, pegou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Nós lembramos agora que esse copo aí que você está segurando, esse copo aí não tem o sangue de Jesus aí, irmão, porque o sangue de Jesus, ele lavou o nosso espírito. Mas esse suco de uva aí que você vai beber agora, é um suco que simboliza o suco que nós vamos tomar lá no céu. É um suco que hoje ele não é assim perfeito, mas no céu um dia nós cearemos e um dia nós vamos tomar um suco perfeito, maravilhoso na presença de Deus. Hoje você está sendo ministrado pela ceia do Senhor e hoje eu estou lendo a palavra de Deus e estou ministrando a ceia, mas um dia essa ceia vai ser ministrada pelo Cordeiro de Deus. Um dia essa ceia vai ser ministrada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Nós estaremos sentados na sua mesa e nós com Ele cearemos. Então, querido, se você compartilha deste sangue, se você foi lavado por este sangue, então você pode participar dessa mesa, você pode participar deste suco. E lembrando do sangue de Jesus, agora vamos tomar do cálice. Bendito é o Teu nome, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Nenhum sangue de animal pôde fazer o que Tu fez, Senhor. Nenhum sacrifício se compara àquele que Tu fez. Nenhum sacrifício se compara, Senhor, à grandeza deste sacrifício, do Teu sangue que foi vertido naquela cruz. E o Teu sangue, Senhor, é o sangue que cola a nossa dívida. É o sangue que gruda a nossa dívida de pecado. A nossa dívida é colada na cruz e é esse sangue que gruda. É esse sangue que cola, Senhor. Toda a nossa dívida, todo o nosso pecado, toda a nossa aliança com o inferno, toda a nossa proximidade com Satanás e com o diabo e com os seus anjos, toda a nossa condenação está pregada na Tua cruz, naquele madeiro que um dia foi maldição, mas que hoje é a nossa salvação, que hoje é a nossa redenção, que hoje é a nossa esperança. Nós Te adoramos, nós Te louvamos, Senhor, pelo Teu sangue vertido na cruz. É esse sangue, Senhor, que nós vivemos. É por esse sangue, Senhor, que pulsa no nosso coração. É esse sangue, Senhor, que nos dá a presença do Teu Espírito Santo. Renova em nós a nossa força, renova o nosso espírito inabalável, que renova, Senhor, a nossa vontade, que renova o nosso olhar neste tempo tão difícil. Nós Te adoramos, Senhor, e Te exaltamos pelo Teu sangue e por essa oportunidade de estar na Tua mesa, de participar da Tua ceia. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Ninguém merece, Senhor, estar diante de Ti na Tua mesa, mas Tu nos chamou e nós aqui estamos, Senhor, participando da Tua mesa e celebrando a Tua santa ceia. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Tu és a cura, creio que Tu és a vida, creio que Tu és a cura, creio que Tu és a vida, creio que Tu és a cura, creio que Tu és a vida. Querido, estamos encerrando mais um tempo. Espero que você tenha sido muito abençoado. Não esqueça, meu irmão, de compartilhar. Essa é a forma com que nós hoje pregamos o Evangelho.
nós compartilhamos no WhatsApp, nós compartilhamos no Facebook, mas não aquele compartilhamento aberto em que todo mundo está olhando ali que você está compartilhando, mas faça um compartilhamento direto, querido. Ore por alguém amanhã, por uma pessoa específica, envie esse culto para essa pessoa, mas mande uma mensagem para ela: eu queria enviar esse culto para que você assista, e no tempo que você puder assistir, e que Deus te abençoe. O Senhor me abençoou muito neste culto e eu espero que você seja abençoado. Faça isso de forma pessoal, de forma direcionada. Certamente isso dá um efeito muito mais humanizado no nosso evangelismo. Tá bom, queridos? Irmãos, em nome de Jesus, que você tenha uma semana abençoada. Que o Senhor cuide de você na entrada e na saída. Que o Senhor derrame graça sobre a sua vida e que seja uma semana de bênção para você, em nome de Jesus. Amém? Quinta-feira nós teremos o nosso culto da palavra de novo, não perca. Nós temos algumas atividades acontecendo também no canal da Igreja Nazarena em Canoas. Tem devocionais sendo postados. Nós temos uma série de atividades novas, irmãos, que nós estamos desenvolvendo, produzindo. Então, são ferramentas que você usa para se edificar. Pode seguir aí. Você usa para se edificar, mas você usa também para compartilhar e evangelizar os seus amigos, os seus familiares. Tá bom, queridos? Então, que o Senhor te abençoe. Vamos orar agora para encerrar e que você tenha uma semana abençoada. Amém, irmão? Se você tem um pedido de oração, você escreva ali no grupo do WhatsApp da igreja. Se você é de Canoas, você escreve lá no grupo de Canoas. Se você é de Santa Rita, no grupo da Igreja Nazarena Verdade e Graça. Se você você não participa de nenhum destes grupos, então você pede ali na transmissão: gostaria de ir, eu sou de Canoas, eu sou de Porto Alegre, eu sou de Esteio. Então, dependendo de onde você é, mais próxima, a igreja mais próxima, você vai participar. E dessa forma você pode colocar o seu pedido de oração, transmitir aquilo que você precisa que a gente coloque em oração, e a gente começa essa caminhada juntos. Tá bom, meus irmãos? Baixa a sua cabeça aí onde você estiver, baixa os teus olhos aí, meu irmão, e vamos entregar o nosso tempo. Obrigado, Pai, por este tempo na Tua presença. Obrigado, Senhor, porque nós não temos palavras para Te agradecer pelo Teu cuidado na nossa vida. Sabemos, Senhor, quanto difícil tem sido este tempo, mas Tu tens sustentado a nossa visão, Tu tens sustentado a nossa paz, Tu tens nos dado tranquilidade. Nós confiamos, Senhor, em Ti, confiamos na Tua mão, Senhor. Sabemos que esse juízo que Tu tem derramado sobre a terra tem um propósito. E sabemos que esse juízo, Senhor, que é esse vírus maldito, nós sabemos, Senhor, que esse tempo de juízo tem um propósito segundo a Tua vontade. Mas sabemos também que a Tua palavra nos ensina que todo juízo começa na Tua igreja, que todo juízo começa pela Tua casa. Então, Senhor, nós queremos entender, compreender, e queremos que esse juízo traga transformação, mudança, que possa trazer, Senhor, uma restauração, um renovo, um tempo novo dentro da nossa casa, da nossa família. Também se estenda para a nossa igreja, para a nossa congregação, se estenda para os nossos bairros onde a gente mora, e que possamos impactar os nossos amigos e familiares com esse mover de Deus, que tem trazido convulsões no mundo inteiro, mas nós seguimos firme, remando contra a maré, remando contra o desespero, contra a falta de esperança. Mas a força do nosso braço não está na nossa inteligência. A força do nosso braço, que não para de remar, não está na nossa capacidade, mas vem do alto. Vem da Tua ordem, Senhor. Vem da Tua disposição. Vem da Tua inspiração para a nossa vida. Nós seguimos Te adorando. Seguimos colocando a nossa vida no centro da Tua vontade. Seguimos buscando a Tua presença, Senhor. Sabemos que Tu está nos nossos olhos, nas nossas mãos e nos nossos pés. Recebe, Senhor, esse tempo que nós dedicamos a Ti, que possa abençoar o Teu povo e transformar o Teu povo e trazer novas pessoas para dentro do Teu povo, para o louvor. Que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja em Canoas e Nova Santa Rita, e todos nós juntos dizemos amém. Louvado seja o Senhor. Querido, Deus abençoe, um abraço para você.
e nos vemos agora na quinta-feira, nos vemos nos próximos dias. Tchau, meu irmão, Deus abençoe. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só se eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Enquanto o dia passa eu vejo a verdade